Amém. Abriu sua Bíblia aí. João, capítulo 4 diz, versículo 19. Disse a mulher, vou ler aqui, o Senhor deve ser profeta, disse a mulher. Então diga-lhe, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui no Monte Gerizim, onde nossos antepassados adoraram? Jesus respondeu, creia em mim, mulher, está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Vocês são samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. É chegada a hora vem em que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Você é um verdadeiro adorador? Eu posso olhar aqui e ver verdadeiros adoradores? Sim ou não? Existem adoradores aqui nesse lugar? Se existem adoradores aqui nesse lugar, você pode dizer aleluia. Adorador, ele abre a boca. Adorador, ele adora com as suas atitudes. Adorador, ele expressa Jesus em cada palavra. Adorador, ele tem os frutos do Espírito Santo todos à disposição daqueles que querem. Todos eles. Adorador, que o adora o Espírito e em verdade. Nós somos o ideal de Deus para a igreja. Me diz, Deus escolheu cada um de nós para ser templo do Espírito Santo. Templo do Espírito Santo. Ele não habita mais no meio ou dentro de templos ou de caixas. Não. Ele habita em nós. Ele escolheu habitar em mim e em você. Agora, a mensagem da antiga igreja, nós devemos entender o que era a antiga igreja, para que nós possamos entender quem somos agora. Nós precisamos aprender com o nosso passado, para que nós não possamos cometer os erros no futuro. E erros graves do passado podem destruir o nosso futuro. Porém, as decisões do presente é que vai valer. O passado foi jogado para trás. Os nossos pecados, Deus esquece do mar do esquecimento. O futuro, você não precisa ficar ansioso com ele. Deixa o dia mal para o dia mal lá. Amém? Agora, o presente, as suas escolhas, as nossas escolhas, é que vão fazer toda a diferença em nossas vidas. E nós temos que olhar para esse passado. Como é que era o templo antigamente? Sabe? Onde nós cultuávamos, os nossos antepassados cultuávamos a Deus. Em tendas feitas de pele, feitas de pau, de madeira, em cercados, em qualquer lugar, ao ar livre. Levantava-se altar ao Senhor com pedras e colocavam lá e adoravam o Senhor. Não tinha lugar para adorar. Era ali onde Deus orientava, onde o homem sabia que era ali que eu preciso adorar o meu Deus. Então ele levantava um altar de oração. Antigamente, há muito tempo atrás, há mais de 3.000 anos atrás, começou-se a se construir lugares para adorar a Deus. É a das primeiras igrejas. Coloca a primeira imagem aí para mim, Samuel. Essa aqui é uma das imagens das nossas, algumas formas da primeira igreja, dos primeiros tempos. Madeira, couro, palha, tudo muito simples, tudo muito tranquilo. Não tinha som, não tinha bateria, tinha harpinha, tinha talvez um saltério, um alaúde.
Tinha presença de Deus aqui. O mais importante. Tinha a presença de Deus. E era tudo bem simples, construído para que aquele povo fizesse o sacrifício, o sacerdote fizesse o sacrifício, tudo com uma sequência. Tudo de um jeito muito organizado perante aquilo que Deus tinha dito. Nesse tempo aqui, o povo levantava oferta de louvor e de adoração a Deus da maneira que Deus pedia, que Deus orientou. Quando eles tinham orientados para ir a outro lugar, tirava tudo, guardava tudo e perda o que te quero. Vamos embora. Vamos para outro lugar. Andava-se. Colocava a mochilinha nas costas e tchau, obrigado. E montava-se em outro lugar. O tempo foi passando. O povo, Deus, o povo que Deus escolheu, Israel, o amado do Senhor, se estabeleceu em um país, se estabeleceu numa capital, Jerusalém, e lá então se estabeleceu um centro de adoração ao Senhor Deus. A outra imagem para nós, por favor, Senhor. E esse pilar de adoração foi construído de uma maneira bem detalhada por Deus. Ouro, bronze, madeira de acácia, tantos materiais, tantas coisas que foram trazidas para que fosse construída argila, pedras preciosas, para que fossem construídas um lugar de excelência. O melhor tinha que ser para Deus. A construção tinha que ser para Deus. E nós hoje não podemos deixar isso para trás. Podemos mudar de lugar? Sim. Se Deus não nos quiser aqui nesse lugar mais, Ele vai mover, nos orientar para que nós possamos ir para outro lugar. Mas se Ele estabeleceu-nos aqui, vocês vão ficar aqui e vão adorar, vai me adorar aqui. É aqui que eu quero transformar vidas. Ele também vai mover no coração, na mente, nas finanças. E prosperando esse povo aqui, vai se estabelecer um lugar de adoração aqui, de excelência ao Senhor. De excelência ao Senhor. Nós precisamos aqui nesse lugar fechar. Nós precisamos tampar, forrar isso aqui tudo. Fazer uma caixa acústica aqui. Nós precisamos organizar os instrumentos aqui. Vai colocar uma bateria elétrica, retorno de ouvido para os músicos, para o som e só para ir. Para ficar um som gostoso, audível, e nós possamos adorar o Senhor com excelência. Amém? Isso nós podemos fazer, sim ou não? Sim. Aqui nós aprendemos algo, querido. Aqui nós aprendemos nas primeiras igrejas que o povo trazia em tanta abundância que um dia Davi falou assim: para que nós não temos mais onde guardar. Era ouro, era prata, era cereais, era bronze, era madeira, era pedra, era tanta coisa que ele falou: gente, não precisa ofertar mais nada. Não precisa ofertar mais, porque agora aqui não tem onde gastar mais, tá bom? O povo tinha um coração voltado para a obra, voltado para aquilo que Deus tinha orientado o povo. E eles se doavam para aquilo. Pessoas que não podiam, muitas das vezes, doar em valores. Naquela época não tinha dinheiro, moeda corrente, era produtos, né? O que eles faziam? Doavam o seu talento. Deus levantava homens de talento, homens que sabiam marcenaria, homens que sabiam talhar pedras, homens que sabiam pintar, mexiam com esculturas, que mexiam com pinturas. Ele erguia tudo, cada homem de talento, para estar trabalhando no tempo dele, para estar fazendo a obra. E Deus, então, lá atrás, Moisés
colocou na presença, para que a presença dele fosse estabelecida, a arca. E essa arca teve vários detalhes. E essa arca acompanhava e ficava dentro do templo. O tempo foi se passando. A igreja foi crescendo. O templo foi edificado, esse templo aí, foi edificado há mais ou menos aí 490 anos depois de Abraão. Abraão foi aquela tenda, as tendas que eram erguidas naquele tempo. 490 anos depois, o povo conseguiu. Então, começaram a erguer o templo. Começaram a erguer lá em Davi, em Salomão, aquilo que Deus, para o povo, Deus fez. E nesse tempo, o povo buscava intimidade com o Senhor, adorava o Senhor. Depois Salomão foi instituído como rei de Israel, e em grandes tempos se estabelecia a presença do Senhor, não deixava de estabelecer, mas acontecia algo muito ruim. O que acontecia, queridos? O povo desobedecia a Deus. Começou-se a ter reis maus. A palavra de Deus diz que quando o governo é ruim, o povo perece. Começaram então o povo a perecer. Eram guerras, destruição do templo, destruía-se o templo, construía-se novamente. E quando eles construíam novamente o templo, as ruínas do templo antigo ficavam, aquelas que suportavam, ficavam por baixo, e eles serviam de alicerces para fazer outros templos. Rodrigo Silva, eu gosto muito da questão da arqueologia dele, gosto muito também da Aline, com Israel com Aline, né? Que também no YouTube você vai ver esse canal, que é muito legal, muito interessante, no sistema arqueológico de Israel. Você vai ver que existem camadas, mais de 12 camadas de terra diferentes, que já descobriram dos povos, em tempos, em alguns lugares de Jerusalém, onde eram estabelecidas as casas, os templos, destruído, construído, aí destruído, construído de novo, e foi se criando camadas, mais ou menos ali 10 a 12 metros de profundidade, de povos, de tempos em tempos, que foram descobertos por jarros, colheres, artigos de mesa, artigos de dormitórios, das pessoas, das culturas da época. O que a pessoa era? Foi se descobrindo. Buracos de perfuração muito grandes, até descobrir tudo isso. A arqueologia então prova que existe então uma perseverança do povo de Deus para que eles construíram templos para adorar o Senhor. Lugar para que eles pudessem expressar a adoração ao Senhor. Então, as primeiras igrejas, queridos, já estavam sendo construídas naquele lugar desde a antiguidade. Desde a antiguidade, que ainda não se viu nem se ouviu um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Essa mesma confiança, eles também confiavam que Deus trabalhava por eles. No entanto, a cada destruição do povo de Israel, a cada destruição dos templos, quando eles se arrependiam, eles construíam um novo. E eles levantavam muros, levantavam novamente as muralhas, levantavam os templos, porque eles não queriam perder a adoração, o lugar de adoração ao Senhor. Muito tempo se passou, muitas coisas se passaram, muitas guerras em desobediência do povo, destruição da casa do Senhor, reconstrução e destruição. Mas o Senhor sempre procurava os verdadeiros adoradores, que o adoravam em espírito e em verdade. Ele sempre está à procura desses verdadeiros adoradores. Criou-se rachaduras, queridos. Criou-se muitas rachaduras no altar do Senhor.
Muitas. Deus já não habitava mais em templos ou em tendas. Já não tinha mais sentido isso. As igrejas era então um lugar onde o povo se reunia para adorar a Deus. Mas depois disso, ele ainda pode ser adorado. Fora da igreja, o Senhor Jesus pode ser adorado. Deus ainda pode ser adorado. Nós não podemos perder essa essência, Deus. Adoração não é só aqui na igreja. Igreja não foi feita para mais adorar o Senhor, não. Igreja foi feita para adoradores se reunirem. Para adoradores louvarem o Senhor em um só corpo, em um só espírito, em uma só voz, corações unidos em um só propósito. Eu vou adorar o meu Deus lá na minha igreja em comunhão. Em comunhão com o meu irmão. Porque quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Salmo 133. Gosto desse salmo. Amo esse salmo. As bênçãos do Senhor, elas são derramadas quando há o quê? Comunhão. Onde tem pessoas adorando no mesmo sentido. Deus deixou isso bem claro lá no começo, em Gênesis capítulo 11. Deus deixou isso bem claro para o povo. Se o povo tiver união, propósito, direção, se cada um falar a mesma língua, não tem nada que segure esse povo. Você sabia disso? Deus falou isso, ó. Versículo, se eu não, eu estou meio ruim assim, mas é capítulo 11 de Gênesis, fala: se esse povo continuar nessa mesma direção, não tem nada que segure eles. Estou falando, sabe de quê? Da construção da Torre de Babel. O povo falava a mesma língua, mesma coisa, mesmo jeito, a comunicação era plena. Se nós falarmos a mesma língua como igreja, não há capeta que fique aqui dentro, não, irmão. Não há Satanás que fica fazendo bagunça aqui, não. Porque às vezes o encardido ele vem para cá para tirar a nossa paz, vem para cá para derrubar o projeto de Deus, para derrubar as coisas do Senhor, para impedir a obra. Eu coloquei lá no grupo, né? Lá no grupo de membros. Você que não está no nosso grupo de membros e você tiver no seu coração, depois você procura a pastora Leite, tá? Existe uma família que nós queremos ajudar e está dando uma cesta básica, né? Pedindo para os irmãos, quem puder trazer um arroz, um feijão, um sal, um óleo, né? Porque os irmãos é tão bom que eles compram muito feijão. Às vezes tem um monte de feijão, né? Feijão é bom demais, gente. Eu não gosto de feijão, tem gente que não gosta, mas eu gosto. Mas vamos distribuir o arroz também e o óleo para fazer o feijão, né? O sal para temperar o feijão, né? E o leite para os meninos. E eu coloquei lá e as pessoas foram colocando, né? Ok, pastor, aqui, deu isso, deu aquilo. Meu coração se alegrou, se o povo está aprendendo a ser família. Oh, glória a Deus! O povo está aprendendo a ser igreja. Ser igreja é isso, querido. Ser igreja é se unir. Ser igreja é fazer com que as pessoas se sintam. Aquela igreja ali, ela é relevante na cidade. Nós queremos ser uma igreja relevante aqui nessa cidade, amém? Nós não queremos ser simplesmente uma igreja, mais uma igreja. Não! O projeto social Semente do Reino está aí para isso. Olha, esse mês de maio, nós estamos no vermelho. Estamos no vermelho. Temos uma contabilidade para pagar, aluguel para pagar, energia para pagar, nós não pagamos ainda. Só que quem é que paga tudo isso? Quem é que provém? É nós ou é Deus? É Deus. E eu olho para Deus. A obra é do Senhor. E eu, como um sacerdote desse lugar, eu não vou deixar parar. Não vou deixar parar. Então, o Senhor, por favor,
prover as nossas vidas, prover a vida do meu irmão, prover a família, derrama prosperidade na vida das famílias aqui de Nova Veneza, das famílias da Igreja Batista Chamar, das famílias do Semestre do Rei, para que planta no coração deles uma semente que nós precisamos deles. Nós precisamos manter esse lugar, manter esse projeto, manter tudo organizado para que Satanás seja envergonhado. E eu tenho certeza que Deus vai nos honrar. Tenho certeza disso. Deus é um Deus provedor. E Ele provê para nós estarmos todos os dias aqui, todos os dias. Só não damos aula aqui quando eu estou doente, morrendo. Aí eu aviso. Cancela a aula que o pastor está ruim. Cancela a aula que o outro está ruim. Né? Mas se não for, estamos aqui para plantar na vida das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, Jesus. Jesus. E eu orei a Deus de Deus, prospera o nosso povo. Planta neles que eles possam ser dizimistas e ofertantes fiéis. Não é para enriquecer pastor, porque o pastor não recebe nada, não. É para nós provermos dentro da casa do Senhor aqui. Para fazer com que essa obra não pare, amém? Do mesmo jeito, eu quero profetizar nas nossas vidas, do mesmo jeito que aquele povo em Davi trazia oferta para construir o templo. Eu quero chegar um dia no altar e falar assim: gente, não traz mais oferta não, porque eu não tenho onde guardar. Glória a Deus! Pode ser glória a Deus? Tem que receber, irmão. Porque se a igreja está aqui próspera, é por sinal que você é próspero. Que a sua conta está azul. Que Deus está prosperando. Que a sua casa tem saúde. Que a sua casa não tem doença, não tem discórdia. Que a sua casa é uma casa próspera. Que seus filhos são abençoados. É isso. Ah, pastor. Meu filho. É assim mesmo que funciona. A igreja é próspera porque você é próspero. Você é um homem, uma mulher de Deus próspero. E eu tenho certeza que naquela época desse povo, desse tempo, que não faltava nada, o povo de Israel era próspero. Já falei isso uma vez. Dona Dila não deixa eu mentir. Não tem povo lá em Israel. Tem, Dona Dila? Aí, Dona Dila não foi lá. Eu quero ir lá. Eu falei, ir lá um dia. Não tem povo em Israel, porque entendem o processo, entendem a fidelidade de Deus como primícia. Primícia. Essa é a igreja. Essa é a igreja primitiva. Essa é a igreja de adoradores. E eu estou falando com vocês antes de Jesus. Não é agora, depois de Jesus. Nem cheguei em Jesus ainda. Vou chegar. É antes de Jesus. A igreja já entendia o valor da unidade. O valor do companheirismo, a essência das primícias, onde primeiro é a primeira parte, para Deus. Para Deus. Depois Deus provê o restante. E eu estou falando simplesmente de dinheiro também não, tá, gente? Como é que você entrega o seu primeiro dia, primeiro horário do dia? Para quem que você entrega o seu primeiro horário do dia? Porque os fariseus foram criticados por Jesus, porque eles, vocês devolvem o dízimo do cominho, da oferta, mas deixa a viúva lá morrer de fome. Deixa o órfão ruim lá. Vocês não estão cuidando nem do órfão da viúva. Né? Foram criticados por tudo isso. Mas quando nós falamos sobre primícia, a primeira parte do dia vai para quem? Como é que está a sua primeira parte do seu dia? Vai para o celular? Os stories do Instagram? Ou vai para uma leitura bíblica? Ou vai para uma oração? Ou vai para um suspiro? Obrigado, Jesus. Por mais um dia. Acordei. Primícia. Primícia. O Senhor ainda hoje, Ele procura os verdadeiros adoradores. Nesses tempos destruídos, nesses tempos onde as ofertas eram feitas de uma maneira errada, onde o povo reconstruía do lugar que não podia reconstruir,
Deus então foi se cansando disso. Deus foi se cansando. Coloca lá para mim, por favor, o Samuel. Isaías 5. Isaías capítulo 5, versículo 8. Isaías capítulo 5, versículo 8. Olha lá. Que aflição espera vocês que compram casas e mais casas, campos e mais campos, até não haver lugar para outros, e vocês se tornarem os únicos donos da terra. Vamos lá. Mas eu ouvi o Senhor dos Exércitos fazer um juramento solene. Muitas casas ficarão desertas. Misericórdia. Até as belas mansões ficarão vazias. O vinhedo de 10 gemas não produzirá 20 litros de vinho. 10 cestos grandes de sementes só produzirão um cesto de cereal. Você pode dizer misericórdia? Por que Isaías está falando isso, querido? Porque o povo estava preocupado só com as coisas deles. O templo do Senhor estava ficando para trás. Sabe? O templo do Senhor estava ficando por última coisa, para últimas circunstâncias. Se sobrar tempo, eu ajudo. Aí Deus fala assim, ó, então tá bom, já que é isso que vocês estão fazendo, vai sobrar nada nas suas casas. Vai sobrar nada para vocês, nas suas colheitas. Ai, Deus é mal, não, Deus é justo. Deus é justo. Nós temos que lembrar disso. E aí sim, depois disso tudo, onde nós vemos vários profetas, Amós, Malaquias, falando sobre essa questão financeira do povo, tantas pessoas falando sobre a questão de restauração de altar, sobre primeiro construir a casa de Deus, depois de tantas guerras, para depois pensar naquilo que Deus vai falar para a vida deles, da prosperidade deles. Depois de tudo isso, tantos avisos, Deus então falou assim, não, eu estou achando que o meu povo agora precisa de outra coisa. Precisa que eu envie para eles o meu filho, para ensinar eles de uma maneira diferente. Não por guerra, nem por força, mas pela graça de Deus. Então vem Jesus. A igreja, então, ela deixa de ser templos luxuosos ou maravilhosos, com esculturas, com coisas que não precisa ter. Porque agora o que precisa ser revestido de branco e de pedras preciosas somos nós. E para que nós possamos ser revestidos disso, nós precisamos ser simples como Jesus. 2 Coríntios 11. Vamos ver lá? 2 Coríntios 11. Precisamos ser simples como Jesus. 2 Coríntios capítulo 11, lá no versículo 13, por favor, Senhor. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 13. Foi? 2 Coríntios. Eu acho que eu passo de novo. Mais um. Volta. É isso mesmo. Esses indivíduos são falsos apóstolos, obreiros enganosos, disfarçados de apóstolos de Cristo. Mas não me surpreende, até mesmo Satanás se disfarçou de anjo de luz. Portanto, não é admirar que seus servos também finjam ser servos da justiça, no fim receberão o castigo de suas obras que merecem. Volto a dizer, não pensem que sou insensato, mas se fizerem, aceitem-me como insensatos, para que eu também me orgulhe um pouco. Próximo. Não expresso esse meu orgulho como algo que vem do Senhor, mas como insensato o faria. Próximo. Uma vez que outros se orgulham de suas realizações humanas, farei o mesmo. Afinal, vocês se consideram sábios, mas suportam de boa vontade os insensatos. Aceitem que outros escravizem, devorem seus bens, se aproveitem de vocês, os menosprezem
e lhes batam no rosto. Envergonham dizer que fomos fracos demais para agir nesse modo. Em qualquer coisa que eles se atravessam e se orgulham mais uma vez, falam como insensatos. Eu também me atrevo. Paulo está falando aqui, queridos, sobre algo que nós devemos cuidar. Cuidar para que não caímos na simplicidade falsa de falsos profetas. Simples foi Jesus, que não ousou ser igual a Deus, mesmo sendo Deus. Simples foi Jesus, que lavava os pés dos seus discípulos. Verdadeiro foi Jesus, que colocava diante do povo dele, diante dos discípulos dele, a verdade divina. Verdadeiro foi Jesus, e simples, um rei que entrou em uma jumentinha, sendo exaltado. Simples, como andar de um lado para o outro, comendo e bebendo, pelas ofertas de pessoas que acreditavam que ele era o Filho de Deus. Simples, da mesma forma, que não acreditavam em falsos profetas, mas acreditavam que ele poderia entregar algo muito mais além. Homens e mulheres que estavam sendo levados ao engano de Satanás, ao engano das coisas fúteis deste mundo, se pegam agora debaixo da cruz de Jesus, aceitando a simplicidade de Cristo no Evangelho. E assim diz o Senhor Jesus: eu vou, mas vos deixarei o Consolador. O Consolador. Esse, o Espírito Santo, vai te convencer da justiça, do pecado e do juízo. Simples assim. A ordem de Cristo para nós é simples: amem uns aos outros. Se você tem uma capa, dá duas capas, dá uma para o seu irmão. Se você precisa andar com ele, anda com ele uma milha, não, anda com ele duas. Se ele precisa, e se ele quiser, e se ele aceitar a paz, a minha paz, dê a paz para ele. Jesus, ele nunca foi sem educação, queridos. Porque muitas vezes nós pensamos que Jesus é sem educação, né? Sabe que tem crente, tem cristão que pensa que Jesus era sem educação? Que Jesus tinha que ficar lá, na porta, todo dia, falando dele. Jesus nunca falou isso. Ô, meu irmão, vamos, meu irmão, não faz isso. Insistindo, sabe? Acaba que ele era enjoado, né? Taxado de enjoado. Jesus não falou isso. Jesus falou assim: ó, vocês vão de 2 em 2 nas cidades que foram designadas. Vai lá, bate na porta e oferece a paz. Eu vos dou a minha paz. Se eles abrirem a porta, e entra com eles e ceia. Mas se não, bate a poeira dos seus pés e vaza para nós. Queridos, nós temos que ser cristãos maduros, ao ponto de entender que Jesus está à porta e bate. Basta só você abrir. Agora, eu pergunto, na simplicidade de Jesus, quantas vezes Jesus já bateu na sua porta? Quantas vezes Jesus bateu na sua porta? Será que quantas vezes mais ele vai ter que bater? Após a sua morte, a sua ressurreição, então, os discípulos tiveram aquela conferência, reunião, para falar agora como é que nós vamos continuar a igreja, né? E agora? Essa igreja que Jesus fez, que ele criou, a igreja da simplicidade, que não precisa mais de templos,
Precisa somente do amor entre os irmãos. Só precisa daqui, ó, de nós. Só precisa agora de disposição, da minha e da sua disposição. Simples assim. Agora nós temos que nos preocupar se nós estamos sendo achados com vestes brancas, bonito. Porque o templo, como eu mostrei algumas fotos aqui, ele era lá no lado dele, tampado com um véu. Quando Jesus morreu e ressuscitou, mas na sua morte o véu foi o quê? Rasgado de alto a baixo. Então deu o que agora para nós? O que deu para nós? Livre acesso ao Pai. Como é que você vai chegar ao Pai? Nessa igreja nova agora, que é você. A igreja de Jesus. Como é que você vai chegar ao Pai? Como é que você está chegando a Jesus e fala assim, eu estou aqui. O altar está aqui, ó, agora. Eu vou ofertar ao Senhor a minha vida. Muitas vezes eu me perguntei, Senhor, o que eu posso dar para o Senhor? O Senhor já tem tudo, né? Cantávamos até uma canção, o que dá ao Deus que tem tudo, o que ofertar ao dono do ouro, o que dizer, se só tu tens palavras de vida eterna. E aí, dá o que para Deus? O que Ele quer de você, querido? Seu coração. O seu altar, só isso que Ele quer. Já não precisa mais, sabe, dessas coisas mirabolantes, grandes templos. Se Deus quiser dar isso para a gente, Ele dá, para a gente se sentir melhor. Se Deus falar assim, se mandar alguém assim, pastor, vamos fechar isso aqui, vamos colocar o condicionado aqui, vamos organizar o som. Amém, meu irmão. Só porque não é o nosso objetivo, filho. O nosso objetivo vai ser sempre o quê? Ganhar vidas para Jesus. É o nosso objetivo como homens e mulheres cristãos. Porque a nova igreja de Cristo, ela se estabeleceu assim. Que igreja é essa? A igreja primitiva, após a morte de Jesus, os apóstolos então se espalharam para pregar a mensagem cristã. E deu origem então às comunidades cristãs. Vieram então as perseguições, né? Os cristãos foram perseguidos pelo Império Romano por muitos séculos. Depois disso, vieram então as divisões e as reformas. Você sabia que no ano de 1287 foi proibido ler a Bíblia? Proibido ler a Bíblia. Você pode dizer misericórdia? Alguém proibiu as pessoas de 1287 que queriam ler a Bíblia. Não pode mais. Se ler a Bíblia, morre. Aí a gente fala aqui agora, né? Misericórdia, Senhor, deixa eu ler a Bíblia. Mas você está lendo a Bíblia, irmão? Quantas vezes você está lendo a Bíblia por dia? Porque hoje, no nosso mundo de hoje, no nosso tempo, no século 21, eu perdi. 21. Beleza. Nesse século, fala para vocês, se você não sabe, eu vou falar para vocês. Ainda tem países que proíbem ler a Bíblia. Que o cristianismo, se você falar que é cristão, você morre. Você morre. Existem países assim ainda. Sabe? Então, ele passou por essa reforma. O cristianismo passou por diversas divisões ao longo da história. Veio o Oriente em 1054, separou igrejas católica romana da igreja ortodoxa, reforma protestante do século XVIII, deu origem a várias denominações protestantes. A influência cultural da época também foi muito grande, teve um impacto muito grande, político, filosófico, literal, até mesmo música. Você sabia que na música a gente faz faculdade de música? A Larissa está fazendo faculdade lá na céu, né, Larissa? Não sei se você chamou essa matéria, se você chamou a chegar. Chama-se música da antiguidade. A música, essa matéria música da antiguidade fala que existia um autor, que eu não estou me recordando agora, gente, eu passei na conta, vou ficar tranquilo, só não estou me recordando. Esse cara, ele fazia canções falando de Deus, mas a igreja católica excomungou ele por conta de ritmos.
por conta dos ritmos que ele usava. Porque o que era permitido na época era cantos gregorianos, era ritmo de aquela coisa mais, né? Mais forte, assim, mais clássico. E ele fez algo diferente, mantendo a mesma letra, sabe? É como se nós pegássemos hoje, já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis, cantamos agora, e colocarmos ela deixa eu ver aqui, num flamengo. Tá tudo. Você já refúgio a glória eterna, mudou o ritmo. Mas a essência da canção ficou. E eles condenaram eles, excomungaram eles. A música sofreu nessa igreja nova que estava surgindo, uma decadência enorme. Enorme. E a igreja foi ainda sofrendo tantas outras coisas. Proibição da Bíblia, como já falei, proibição de músicas, e a igreja foi sendo o quê? Devorada. De todas as partes, de todas as linhas, de todos os lados, filosóficos, políticos, sabe? A arte foi tentando minar as forças do cristianismo. Mas quanto mais isso acontecia, mais a igreja crescia. Coloca a outra imagem para mim, senhor Samuel, por favor. O último templo lá. Quanto mais a igreja era detonada, era atacada. Hoje nós vemos igrejas grandes assim, construídas, de milhões, né? Nós temos a nossa igreja de Cuiabá, no Cristo Rei, ela comporta 5.000 membros no culto. Lá tem 5 cultos por domingo. Agora você imagina. Não, é 5 durante a semana, né? Mais ou menos isso, 5 durante a semana. 25 mil pessoas passando lá. Igrejas não param de crescer. Porque tem pessoas que entendem que a igreja agora não é isso aqui. Isso aqui é só um lugar que a gente faz para ficar bonitinho, né? Para se reunir com tranquilidade, com amor. Mas a igreja é aqui. Igreja é quando a gente pede uma cesta e a pessoa vai lá e ajuda. Igreja é quando a igreja tem que pagar os seus valores, seus compromissos. E isso é ser igreja. Igreja é quando nós temos um projeto social que cuida de crianças, que vai além de arte, além da arte, além da dança, além da música, mas vai lá no espiritual, no emocional, e a igreja compra a ideia e entende isso. Isso é ser igreja. Porque, será que nós estamos sendo cristãos mesmo? Será que hoje nós podemos ser chamados de cristãos? Eu gostaria que você perguntasse para essa pessoa do seu lado: você é cristão? Você é cristão? E aí? Você é cristão? Então tá bom. Nessa época que a igreja está sendo, né? Estou terminando. Nessa época que a igreja estava sendo perseguida, ser cristão era sinônimo disso aqui, ó. Última imagem, Samuel. Ser cristão era sinônimo disso aqui, ó. Nós buscávamos ir para o céu. Na cidade, na Nova Jerusalém. A todo custo. Você quer ir para o céu? Quantos querem morar nesse lugar aqui? Quantos querem ir para o céu? Pode dizer glória a Deus? Você pode dizer aleluia? Você pode dizer eu vou para o céu? Eu gosto quando nós estamos adorando e louvando e falando, eu vou para o céu! Isso, glória a Deus, mano. Isso aí. Nós vamos para o céu. Esse o nosso objetivo, ir para o céu. Não temos outro. E não podemos ter. Mas a igreja naquela época, coloca a outra isso agora para nós. Para ser chamada cristã e ir para o céu, ela tinha que viver isso aqui, ó. Apaga essa luz aí do altar, por favor, que acho que a imagem está bem. É porque foi tirado em câmera lenta, sabe, gente? Aí foi bem assim, a câmera lenta. Para ser chamado de
cristão e por ser chamado de cristão, as pessoas sofriam isso aqui. Será que nós somos cristãos mesmo? Será que essa igreja, nós estamos no culto Reviva, amém? E eu estou querendo reviver em você a verdadeira igreja do Senhor Jesus. Não é a igreja de Paulo, não é a igreja de grandes coisas, é a igreja de essência, de presença de Deus, é a igreja de valores, é a igreja social de Jesus Cristo. Isso aqui é uma mulher com o seu filho, prestes a ser devorada por um leão, dentro de uma arena de Roma, porque foi chamada de cristã. Isso aqui era ser igreja. Vamos tirar essa. Vou chamar o mistério do louvor. E aí nós cantamos, muitas das vezes, e nós precisamos entender que a música tem poder, amém? Você acredita nisso? Que a música tem poder? Amém? E aí muitas vezes nós cantamos assim, ó. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, todos os meus dias. É por Ele, será que é mesmo? Quando nós vemos imagens como essa, será que é mesmo? Eu quero convidar você a ficar de pé. Eu gostaria que você refletisse um pouco nessa questão de sermos cristãos. Será que eu estou sendo um cristão verdadeiro? Será que eu sou igreja? Será que eu sou igreja? Será que eu estou sendo igreja? A igreja que Jesus me chamou para ser o templo do Espírito Santo, esse templo verdadeiro, esse templo fraternal, esse templo doador. Porque não adianta nós simplesmente cantarmos.